Este podcast é uma gentileza de Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27 3228 0586. Bom dia! Hoje é o 26º domingo do Tempo Comum, 25 de setembro de 2022. É a palavra de Deus, né, gente, que penetra fundo no nosso coração e como Deus tem esse desejo enorme de nos transformar com o seu amor, a sua misericórdia. Animados pela graça de Deus, rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que mostrais vosso poder sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Amém. Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os dois extremos da sociedade. Para a gente entender um pouquinho o evangelho de hoje, qual que era a ideia, qual que era a cultura, o que se passava pelos fariseus para o povo. Que toda pessoa rica, toda pessoa possuidora de bens, possuidora de riqueza, que tinha dinheiro, era-lhe reservado o reino dos céus. Mas o pobre, já desgraçado neste mundo, ele, justamente por ser pobre, era uma espécie de amaldiçoado por Deus. Era uma pessoa que Deus não gostava dele. Então esta era a doutrina que os fariseus ensinavam para todas as pessoas, para todo o povo. E aí acontece o quê? Os dois extremos. De um lado, a riqueza agressiva, de outro, os pobres sem recursos, sem direitos, cobertos de chagas, sem ninguém que o acolha, a não ser os cães que vêm lamber suas feridas. O que separa os dois é a porta fechada da casa do rico. Da parte do rico não há aceitação nem piedade pelo problema do pobre à sua porta. Mas o pobre tem nome e o rico não. Ou seja, o pobre tem seu nome escrito no livro da vida, o rico não. O pobre se chama Lázaro, significa que Deus ajuda.
E através do pobre, Deus ajuda o rico, que poderá ter também seu nome no livro da vida. Mas o rico não aceita ser ajudado pelos pobres, pois mantém a porta fechada. Este início da parábola que descreve a situação é um espelho fiel do que acontecia no tempo de Jesus e no tempo de Lucas. É o espelho do que também acontece no mundo de hoje. O pobre homem morreu e foi carregado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morre e simplesmente é enterrado. Na parábola, o pobre morre antes do rico. Este é um aviso para os ricos. Enquanto os pobres ainda estiverem vivos e à porta, ainda há uma chance de salvação para os ricos. Mas depois que o pobre morre, também morre para o rico a chance de salvação. Agora o pobre homem está no seio de Abraão. O ventre de Abraão é a fonte da vida de onde nasce o povo de Deus. Lázaro, o pobre, faz parte do povo de Abraão, do qual foi excluído quando estava diante da porta do rico. O rico que pensa ser filho de Abraão não vai para o seio de Abraão. Aqui termina a introdução da parábola e agora começa a revelação do seu significado. Na parábola, Jesus abre uma janela do outro lado da vida, o lado de Deus, não é sobre o céu. Trata-se da vida que só a fé gera e que os ricos sem fé não percebem. Somente à luz da morte, a ideologia do império se desintegra e o verdadeiro valor da vida aparece para ele. Da parte de Deus, sem a propaganda enganosa da ideologia, as cartas mudam. O rico vê Lázaro no ventre de Abraão e pede ajuda no sofrimento. O rico descobre que Lázaro é o seu único benfeitor possível, mas agora é tarde demais. O rico sem nome é misericordioso, pois reconhece Abraão e o chama de pai. Abraão responde e o chama de filho. Esta palavra de Abraão, na realidade, deveria ser dirigida a todos os ricos vivos. Como você vive, eles têm a possibilidade de se tornarem filhos e filhas de Abraão se souberem abrir a porta a Lázaro, o pobre, o único que, em nome de Deus, pode ajudá-los. A salvação para o rico não é que Lázaro lhe dê uma gota de água fresca para refrescar a língua, mas para que ele, o rico, abra sua porta fechada aos pobres para transpor o abismo. O rico insiste: então, pai, por favor, manda-o para a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. O rico não quer que seus irmãos acabem no mesmo lugar de tormento. Lázaro, o pobre, é o único verdadeiro intermediário entre Deus e os ricos. A resposta de Abraão é clara. Eles têm a Bíblia. O homem rico tinha a Bíblia. Ele sabia de cor, mas ele nunca percebeu que a Bíblia tinha algo a ver com os pobres. A chave que o rico tem para entender a Bíblia é o pobre sentado à sua porta. Não Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, eles se arrependerão. O rico reconhece que está errado, pois fala de arrependimento que nunca ouviu em sua vida. Ele quer um milagre, uma ressurreição, mas esse tipo de ressurreição não existe. A única ressurreição é a de Jesus. Jesus ressuscitado vem a nós na pessoa dos pobres, dos que não têm direitos, dos que não têm comida, dos que não têm saúde. Em sua resposta final, Abraão é claro e contundente. Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos, eles não vão acreditar. Isso encerra a conversa. Fim da parábola. A chave para entender o significado da Bíblia é o pobre Lázaro sentado na porta. Deus se apresenta a nós na pessoa do pobre, sentado à nossa porta, para nos ajudar a transpor o enorme abismo que os gananciosos criaram. Lázaro é também Jesus, o pobre servo Messias, que não foi aceito, mas cuja morte mudou radicalmente todas as coisas. E tudo muda à luz da morte do pobre Jesus. O lugar do tormento é a situação da pessoa sem Deus. Mesmo que os ricos pensem que têm religião e fé, na verdade não estão com Deus, porque não abrem a porta aos pobres, como fez Zaqueu, Lucas capítulo 19. O evangelho de hoje é, sim, uma clássica chamada de atenção.
E hoje a igreja celebra duas santas, Aurélia e Neumísia. Aurélia nasceu na Ásia Menor, no Oriente, provavelmente no século III. Era muito unida à sua irmã Neumísia. Elas costumavam procurar pobres e doentes pelas ruas para lhes fazer caridade. E assim fizeram durante toda a adolescência, se mantendo muito piedosas e fervorosas cristãs. O sonho das irmãs era conhecer a Terra Santa. De fato, Aurélia e Neumísia foram para a Terra Santa e viram onde Jesus nasceu e viveu. Depois fizeram todo o trajeto percorrido por ele até o Monte Calvário, onde foi crucificado e morreu para nos salvar. Aurélia, envolvida pela religiosidade da região e com o sentimento de fé reforçado, decidiu continuar a peregrinação até Roma. No caminho, as duas foram surpreendidas na Via Latina por um grupo de invasores que as identificaram como cristãs. Ambas foram agredidas e chicoteadas até quase a morte. Por causa deste incidente, as irmãs resolveram estabelecer-se aos pés de uma colina muito perto da cidade de Anani. Lá, elas retomaram a vida de caridade, oração, penitência, sempre auxiliando e socorrendo os pobres, velhos e doentes. Aurélia e a irmã adoeceram e morreram no mesmo dia, 25 de setembro de um ano não registrado. O culto a Santa Aurélia é um dos mais propagados e antigos da tradição romana. Dai-nos, ó Pai de bondade, a coragem de dispor de tempo e ânimo para buscar sua presença na minha vida. Pela intercessão das santas Aurélia e Neumísia, ajudai-me a caminhar sempre na direção do bem e deixar de lado todo o comodismo que me impede de estar sempre ao seu lado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente domingo. Até amanhã.